Outro questionário aplicado foi o questionário que chama-se PROQOL, que foi aplicado para profissionais de saúde. Ele é um questionário auto-aplicável, então os profissionais que trabalham com ela receberam esse questionário em casa e então responderam. O que foi visto foi que os profissionais têm um bom entendimento sobre a doença, mas eles também necessitam de pessoas próximas que os apoiem e também necessitam de profissionais psicólogos, muitas vezes, para que consigam lidar bem com essa doença. Então, também os profissionais de saúde sentem o peso de tratar e tentam se fazer o melhor para que o conhecimento tenham e para que possam, então, tratar o paciente da melhor forma possível e para eles também, para nós, na verdade não é para eles, para nós, um acompanhamento também é bem-vindo quando existe a necessidade. Bom, eu sou fisioterapeuta motora e um estudo muito importante que aconteceu nessa área, eu vou tentar descrever um pouco melhor para vocês. O grupo português, Dr. Mamed de Carvalho, foi o único estudo sobre fisioterapia motora e exercícios que teve nesse simpósio. Eles fizeram um protocolo que chama-se CPT, é um protocolo que tem uma carga já pré-estabelecida e que muitos estudos utilizam, mas eles fizeram a 20% abaixo disso. Tá? Então eles fizeram um exercício leve, não fizeram um exercício muito pesado, mas também não foi levinho, não. Foi um exercício moderado. Eles fizeram avaliações em 3, 6, 9 e 12 meses do decorrer do protocolo. Avaliaram pela escala de funcionalidade revisada de ELA, função respiratória pela ventilação minuto, VO2 pelos METs, pela VCO2 e a VO2 por período de trabalho. Então foram incluídos 40 pacientes nesse estudo, 20 no grupo 1, que fizeram exercícios 3 vezes por semana com a ventilação não invasiva, e 20 no grupo 2, que fizeram exercícios até a fadiga, então exercícios um pouco mais pesados, sem supervisão, também 3 vezes por semana. O que foi visto primeiro, na avaliação, então a gente faz, sempre quando faz um estudo prospectivo, que é isso que a gente acompanha o paciente, a gente faz avaliações, tanto no início do estudo, para ver se os grupos são iguais, para que depois você possa dizer se teve mudança, mas primeiro você tem que saber se os grupos são iguais. E depois, no decorrer das avaliações. O que foi visto, então, foi que nessa avaliação inicial havia uma diferença entre os grupos quanto à ventilação minuto, sendo o grupo 2 maior do que o grupo 1. Mas isso não alterou os resultados finais. Outras avaliações, por exemplo, a avaliação de funcionalidade, teve um maior declínio no grupo 1 do que no grupo 2, e a sobrevivência foi maior no grupo 1. Então aqui a gente vê como os resultados, aqui o grupo 2, aqui o grupo 1. Então no grupo 1 a gente vê uma perda funcional que foi estabilizada no grupo 2. A mesma coisa para VO2, uma diminuição no grupo 1 e uma estabilização no grupo 2. Para o pico de oxigênio também, a queda no grupo 1, uma estabilização no grupo 2. E para a eficiência respiratória, a mesma coisa. Outros resultados, então aqui a gente consegue ver a rampa de sobrevivência, então aqui estão os dois grupos caminhando juntos, chega uma hora que esse daqui caminha um pouco mais, é quando mostra a curva de sobrevivência, então maior em um grupo do que em outro. Os resultados, então, foram o exercício moderado, o exercício de fortalecimento progressivo, resistido, moderado, 20% abaixo do que esse protocolo prevê, pode ser feito sim. A intolerância foi reduzida, e os que tinham por condicionamento e não tanto pela doença. Aparentemente houve um impacto positivo na função e na sobrevivência dos pacientes. As determinantes do exercício, então, quanta carga eu posso pôr, então são preditores significantes para a sobrevivência, e apesar de um pouco mais caro, o uso desse protocolo pode ser incluído no follow-up, quer dizer, no acompanhamento dos pacientes com ela. Esse foi o único estudo sobre exercício, mas um estudo importante, porque eles deram medidas e viram que, como já se dizia há muito tempo, que fazer exercício pode prejudicar, não pode. Fazer um exercício bem feito, bem supervisionado, com um fisioterapeuta que entenda o que está pedindo ao paciente, que esteja avaliando o paciente,
Não, esse exercício ele é benéfico. Outro estudo que houve também nesse mesmo módulo foi sobre a prescrição de cadeira de rodas elétrica. Claro que a realidade deles não é a nossa, eles têm, pelo governo, eles têm cadeira de rodas do jeito que eles querem. Então, o que eles viram foi que a cadeira de rodas ideal deve ter tilt, que é a inclinação total. Ela deve ser reclinável, com elevador para os pés eleváveis, controle por joystick, descanso para as costas, almofadas para posicionamento dos membros e da cabeça. Essa é a cadeira ideal, com o terapeuta ocupacional sempre, claro, orientando a altura, a firmeza e tudo isso das almofadas. O importante é que a gente saiba que os pacientes se sentem bem, sim, com esse tipo de cadeira de rodas. Bom, a última parte foi sobre a parte de alterações cognitivas. Foi visto que os pacientes, então, que apresentam demência frontotemporal, apresentam muitas vezes alteração de linguagem associada, a compreensão e o processamento da memória são deficitários e, com isso, existem déficits no processamento emocional. A avaliação dessa parte cognitiva deve ser feita junto com a equipe multidisciplinar, porque a equipe está acompanhando o paciente, muitas vezes pode compreender como isso afeta as respostas dos pacientes, e viram que as alterações de comportamento são mais frequentes em pacientes com alteração da TDP-43. Para terminar, eu vou falar sobre a parte epidemiológica, que foi dita nessa sessão clínica. Eles fizeram a relação da associação da esclerose lateral amiotrófica com fumo, álcool, educação, história médica, uso de medicamentos, história familiar, fatores hormonais, história ocupacional, o trabalho exposto a pesticidas, metais e acidentes elétricos e com relação à atividade física. O que foi visto? Foi visto que os pacientes que fumam apresentam menor sobrevivência após o início dos sintomas da ELA. O álcool pode ser um fator protetor independente para ela, mas não existe efeito na sobrevivência. Os pacientes com ELA esporádica apresentam um médio risco de demência e Parkinson e um pequeno risco para doenças vasculares e infarto. O trabalho de longo turno na agricultura leva a maior risco de ELA. E os pacientes que tiverem exposição a cromo, níquel, exaustor a diesel, tipo caminhão, essas coisas assim, fumaça de mina também apresentam maior risco de ter a esclerose lateral amiotrófica. Portanto, o fumo, trabalho agrícola e baixo nível educacional são fatores de risco para a esclerose lateral amiotrófica. Outros estudos, pessoas que fizeram estudos para a doença coronariana apresentam menor risco para ela, maior risco para pessoas com Parkinson e esclerose múltipla, estudo de substratos genéticos, moleculares, neuronais para condicionamento físico são uma prioridade na prevenção de ELA. Pacientes com câncer de pulmão e mama prévios à doença apresentam maior incidência. Eles fizeram uma interrogação entre uma relação entre o câncer e a esclerose lateral amiotrófica. E a prevalência, eles fizeram um estudo de 10 anos na Irlanda e viram que a prevalência não mudou em 10 anos. Então, por mais que às vezes a gente pense, pode estar um pouquinho mais, menos, não. Um estudo de 10 anos, isso não apresentou nenhuma alteração, então a prevalência continua a mesma. Muito bem. Esses foram os resultados da minha parte, do que eu vi no Congresso. Ainda vai faltar na próxima metade da nossa reunião os resultados médicos, clínicos, que o Marco Antônio vai apresentar. E nessa segunda parte, de forma rápida, eu vou apresentar o que foi essa parceria entre a Brela e a Fundela. Eu estive por um mês na Espanha, entre 15 de setembro e 15 de outubro desse ano, justamente na Fundela, que é a Fundação para Incentivo da Investigação sobre Esclerose Lateral Amiotrófica na Espanha. Ela é uma fundação, então ela não trabalha como associação, como a gente, que faz as ajudas ao paciente no dia a dia. Eles trabalham, em si, com o fomento à investigação. Então, vou passar de forma rápida, só para que vocês tenham a ideia do que aconteceu nesse mês todo que eu passei lá.
eu vou pedir desculpas que está em inglês, é porque eu fiz essa apresentação para mandar para eles, e como eles não entendem o português, e eu escrevo muito mal o espanhol, resolvemos então fazer em inglês. Mas eu falo para vocês. Então, eu fiquei de 16/9 a 15/10. Eu fiquei no Hospital Carlos III, onde existe uma equipe multidisciplinar e existe, então, a sede da Fundela. A Espanha, eles conseguiram uma lei em que, em Madrid, eu fiquei em Madrid, tem que existir o que eles chamam de unidades de ELA. Então, existem 5 grandes hospitais, e em cada hospital tem que existir uma unidade com equipe multidisciplinar e médico. Então, isso é uma lei aprovada pelo governo federal. E eu estive numa delas, que é o Carlos III. Então, eles têm o neurologista, a reabilitação, a avaliação respiratória e a psicologia de forma diária. E os outros profissionais 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Eles têm alguns equipamentos de avaliação que eu achei muito interessante. Eles têm uma avaliação de força, que chama-se máquina. Eles fazem uma avaliação de força isométrica a cada visita do paciente, a cada 3 meses. Eles trabalham muito com o pedalar, estão fazendo pesquisas quanto a isso. Mesmo o paciente, depois de perder a marcha, estando em cadeira de rodas, o pedalar, e eles têm disponíveis esses pedalinhos que o paciente leva para casa e faz. E eles fazem alguns tipos de avaliação para a função. Então, eles traduzem a escala funcional de ELA em função prática. Eles conseguem avaliar, os fisioterapeutas conseguem avaliar de forma um pouquinho mais prática justamente essa parte. A fisioterapia. Eu trabalhei lá, são todas as manhãs, eu trabalhava das 8 da manhã às 3 da tarde, atendendo pacientes também. Eles fazem um protocolo. Eles fazem um protocolo de alongamento, exercícios para as pernas, para os braços, exercícios respiratórios com uma pequena carga. Como eles fazem isso? Eles colocam um pezinho, o paciente está deitado, eles colocam um pezinho de meio quilo na barriga e pedem primeiro para fazer respirar na barriga. Depois colocam aqui e pedem para respirar, em média de 5 a 10 vezes, nada muito. Os pacientes não pareceram fadigar, tá, com esse exercício. E depois eles pedem para os pacientes, então, pedalar por uns 10 minutos. Os pacientes que podem ir, então, ao ambulatório que fica no hospital. Esse protocolo, os pacientes me pareceram bem. E eu tentei inovar alguma coisinha, até foi aceito, mas o protocolo corria bem, então eles estavam fazendo uma pesquisa quanto a isso, eu só fiz colaborar mesmo. Aqui é a equipe, então esse aqui é a equipe, aqui estou eu, vestida de uniforme, de trabalho, com os fisioterapeutas, a fisiatra junto, a terapeuta ocupacional, fonoaudióloga e a psicóloga. Aqui com os médicos responsáveis. Aqui são os fisioterapeutas que trabalharam comigo, e esse aqui, Dr. Jesus Moura, o neurologista responsável por todo o serviço, e esse aqui é o neurologista que esteve presente quando houve a classificação dos critérios clínicos de Elis Corial, que foi lá na Espanha. Ele foi o médico que, então, coordenou toda essa reunião, esse daqui. Eu estive dia 3 e 4 de 10 em Valência, na Associação Valenciana de Esclerose Lateral Amiotrófica, onde eles têm uma base de dados muito grande, eles têm somente uma secretária e uma assistente social, eles têm uma pessoa que faz toda a parte de mídia e uma terapeuta ocupacional. A fisioterapia trabalha 2 vezes por semana com alguns pacientes, eles estão testando o uso do tape, o mesmo tape usado para lesões esportivas, para um ganho funcional, ainda está em período de uso. Aqui toda a equipe, e o presidente dessa associação é um paciente. De 6 a 8/10 eu estive em Sevilha, também na Associação Andaluza. Essas são os principais profissionais, uma psicóloga, uma publicitária e uma assistente social que trabalham lá. Eu participei de uma ação que eles fizeram juntamente com os profissionais da Telefônica no dia do voluntariado. Então fomos a alguns lugares turísticos, e os voluntários da Telefônica da Espanha estiveram juntos para fazer uma ação para arrecadação de recursos para a Associação de ELA na Espanha. Aqui só algumas fotos, junto com alguns pacientes e junto com os voluntários. E também em Valência eu conheci 2 fisioterapeutas alemãs que trabalham com esclerose lateral amiotrófica lá, e elas falaram um pouquinho sobre um conceito de estimulação neuronal. Eles avaliavam os pacientes, muitos equipamentos de avaliação, mas pouco tratamento,
mas foi bom para aprender alguma coisinha sobre alguns equipamentos novos que estão saindo, que podem ser úteis para a reabilitação de pacientes com ela. Muito bem. Trabalham esses pacientes com essas pessoas com comunicação, mais ou menos 200 pacientes vistos. A minha última visita foi a um outro hospital de Madrid, que também tem um serviço de ELA, que chama-se 12 de outubro, que eu fui no dia 13/10, onde existe um neurologista responsável também, Dr. Jesus Esteban, uma enfermeira que faz a gestão de todos os casos, e um pesquisador que faz a parte básica, que chama-se Alberto Redondo. Eles, então, estão fazendo pesquisas com ratos, avaliando uma enzima que chama-se Jéssica 3. Então, aqui, um pouquinho disso. Eles ainda não têm resultados, eles estão passando no final do ano, essas pesquisas que eles estão fazendo. Aqui, então, a equipe, Dr. Jesus Moura, Alberto, Pilar e eu junto. E essas, então, são as responsáveis pela Fundela, as pessoas que, então, me convidaram e me ajudaram a estar lá por um mês e que fizemos, então, a parceria, que, então, a Tereza Salas, que esteve conosco no simpósio desse ano, e Maite, que é, então, a vice-presidente da associação, que eu agradeço muito a elas por poder estar com eles e conhecer um pouco do serviço e fazer algumas parcerias para que a gente, juntamente com a Espanha, consiga a troca em pesquisa científica, a troca em informações, que já vão começar agora no começo do ano. Então, junto com o nosso livreto desse ano, esse pessoal da Espanha vai fazer colocar algumas informações a mais para que a gente tenha um material mais completo e também para que nós, juntamente com a Espanha, consigamos também ajudar os outros países da América Latina onde não há nada, onde os pacientes não têm ajuda alguma. Então, a gente também vai tentar fazer essa intervenção. Então, tudo vai começar a sair em português e espanhol, para que a gente possa orientá-los. Muito bem, algumas fotos só para finalizar, de pessoas que estiveram com a gente. Então, aqui algumas pessoas da Espanha que eu reencontrei em Sydney. A Sara Feldman, que esteve conosco aqui já há alguns anos, esteve de novo, uma graça, com a Patrícia, com a Sara e com as pessoas que estiveram juntas. Muito obrigada pela atenção.